Seja bem-vinda a mais uma aula na nossa tão maravilhosa escola bíblica desta noite. Amém? Meus queridos irmãos, eu fico tão ansioso para que chegue esse dia, nessa hora, para juntos aprendermos um com o outro, como diz a palavra de Deus. Amém? Meus queridos, o estudo dessa noite está uma bênção do céu. O título do estudo dessa noite é Esposa segundo a Bíblia. Isso mesmo, esposa segundo a Bíblia. A palavra mulher e esposa na Bíblia Sagrada são sinônimos, ou seja, são a mesma coisa. Exceto em raríssimas situações. Mas quando a Bíblia fala de mulher, ela está falando de esposa. E quando ela fala de esposa, ela está falando de mulher. E a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, ela divide a classe de esposa em duas. Isso mesmo, duas classes de esposa. A esposa tola e a esposa sábia. Isso mesmo, a esposa tola e a esposa sábia. Exatamente isso, meus irmãos. Se você for examinar o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói. E a pergunta essa noite é: que tipo de esposa você tem sido? Sábia ou tola? Pense. O alvo desse estudo é que nós possamos fazer uma introspectiva para analisarmos, como diz a palavra do Senhor, examine, pois, o homem a si mesmo. E nós possamos nos examinar ao longo dessa série de estudo chamada Família segundo a Bíblia. Amém? Minhas queridas irmãs, vamos adentrar propriamente dito no estudo de hoje. Esposa segundo a Bíblia. Esposa tola ou esposa sábia? Vamos aprender? Aleluia. Graças a Deus. Esposa tola. Vamos começar com os péssimos exemplos que nós vemos hoje em dia em casamentos, em relacionamentos que tinham tudo para dar certo e naufragaram porque as esposas tomaram atitudes tolas que destruíram o seu casamento. Vamos ver? Um primeiro exemplo de uma esposa tola se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 4, que diz: quem ama não arde em ciúme. Aí vai o primeiro exemplo de uma esposa tola, uma esposa ciumenta. A Bíblia não proíbe você de ter ciúme do seu esposo. A Bíblia nos adverte para que você não arda em ciúme. Ou seja, um ciúme exagerado. Tem mulher que o seu marido chegar às 16 horas, no outro dia ele chegar às 16h01, já é o suficiente para ter confusão dentro de casa. O cara, quando dirige, ele não pode olhar para o sinal, para a direita nem para a esquerda, não pode pegar um ônibus, olhar para frente, não pode sentar do lado de uma mulher, porque tudo ela diz que está o traindo. Uma mulher ciumenta. Irmã, o ciúme, ele destrói muitos casamentos. Quantos casamentos tinham tudo para dar certo, mas devido ao ciúme excessivo, se acaba, se destrói. Eis a primeira atitude de uma esposa tola, a esposa
ciumenta. Amém? Vamos para o segundo exemplo de uma esposa verdadeiramente tola. Se encontra, aleluia, no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 19. Provérbios, capítulo 21, versículo 19, que diz: é melhor viver numa terra seca e deserta do que morar na mesma casa com a mulher rixosa e iracunda. Aleluia. Segunda atitude de uma mulher tola, uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, uma mulher iracunda. Mulher rixosa é aquela mulher que arruma rincha com todo mundo. Era arenga com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o vizinho de trás, com o vizinho de frente, com as irmãs da igreja. Iracunda é aquela que está sempre aborrecida, aquela que cultiva ira, está sempre aborrecida, sempre com cara feia, sempre guardando mágoa, não esquece o passado de maneira nenhuma. O marido chega, ela está com cara feia. O marido sai, ela está com cara feia. A mulher vai dormir com cara feia. A mulher vai dormir aborrecida. A mulher se acorda aborrecida. A Bíblia nos adverte que é melhor a pessoa viver numa terra seca, onde falta tudo, numa terra isolada, onde há solidão, do que viver na mesma casa com a mulher rinchosa e iracunda. Será que você tem sido uma mulher briguenta? Uma mulher que tem tanta disposição para a confusão? Será? Terceira atitude de uma mulher tola. Jó, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Se chama mulher ingrata. Você vê no capítulo 2 essa mulher mandando Jó amaldiçoar o seu Deus. Ela não diz nem o meu Deus, nem o nosso Deus, e morre. Mas no capítulo 1, quando a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico daquela redondeza, tinha os 10 filhos mais bonitos, tinha uma quantidade enorme de animais e de empregados. Quando a situação era boa, ela não reclamou. Ela não mandou ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Mas quando o dinheiro acabou, quando as coisas ficaram ruins, ela soube se esquecer de Deus. O mesmo Deus que deu tudo a ela no capítulo 1. Mas agora, quando tinha tirado tudo, ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ingratidão. Tem mulheres que quando as coisas estão bem dentro de casa, o marido está bem empregado, ele dá de tudo a ela. Mas quando vem a crise, quando vem o desemprego, quando vem a situação ruim, que o marido não consegue mais dar aquilo que outrora dava, ela começa a reclamar, ela começa a xingar, ela começa a humilhar o marido, a jogar na cara. Principalmente quando o marido está desempregado e ela trabalhando. Vamos procurar emprego, vamos trabalhar, o negócio está difícil. Nunca mais viajei, nunca mais saí, nunca mais me desse um sapato, uma roupa. Ingratidão. Ela não olha para trás tudo que o marido já tinha feito por ela. Essa mulher de Jó não olhou para trás tudo que Deus tinha dado ela antes. Só olhou o momento, só olhou a circunstância. Mulher ingrata. Você vê que nós vimos uma mulher ingrata que não se lembra das coisas que Deus fez por ela. Não se lembra das coisas que o marido fez por ela. Uma mulher rixosa, iracunda. Uma mulher que só vive com cara feia. Uma mulher que briga com todo mundo. Uma mulher que tem prazer em confusão. E uma mulher ciumenta, que não dá paz ao marido. A Bíblia diz que uma mulher ciumenta é como um gotejar constante no marido. Na cabeça do marido. Não imagina uma casa com pingueira e aquela pingueira na cabeça do marido direto.
a Bíblia, ela compara uma mulher ciumenta a esse exemplo. E pior de todos, irmãos, pior do que esses 3 exemplos, nós podemos ver em Provérbios, capítulo 31, versículo 27, só a parte B. Provérbios 31, 27, a parte B. Não come o pão da preguiça. Ah, meu Deus do céu! Como é sofrida a vida de um esposo que tem uma esposa preguiçosa. Aquela mulher que não se preocupa com o bom andamento da casa, aquela mulher que não se preocupa com a alimentação do esposo e dos filhos, com a roupa do esposo e dos filhos, aquela mulher que não se levanta para varrer uma casa, para lavar um prato, vai dormir aquela pilha de prato na cozinha, o banheiro, o cesto do banheiro esborrando de lixo. O marido sai para trabalhar, pega a roupa do guarda-roupa sem engomar, vai-se embora todo amassado, passa o tempo todinho de perna pro ar com o celular na mão. Uma mulher preguiçosa. Essa é a pior atitude de uma mulher tola. Não tem relacionamento que resista a uma mulher preguiçosa. Uma mulher que não tem obrigação com o seu marido, com a sua casa, nem com seus filhos. Uma mulher preguiçosa. Então tá aí, minhas queridas irmãs e esposas. 4 atitudes de uma mulher tola. Primeira, ser ciumenta. Segunda, ser rixosa e oricunda. Gostar de brigar. Terceira, ser ingrata. Não se lembrar das coisas que o marido fez. E quarta e última, e a pior de todas, ser preguiçosa. Não há relacionamento que vá para frente. Será que você tem sido uma esposa tola? Ainda bem que temos bons exemplos, boas atitudes. E vamos falar disso. De uma esposa sábia. Só uma mulher sábia toma essas atitudes que agora avante vamos falar. Primeira atitude de uma mulher sábia se encontra no livro de Provérbios 31:30. 31:30, que diz: vã é a formosura, mas aquela que teme ao Senhor será louvada. Só uma mulher sábia teme ao Senhor. Essa é a primeira característica de uma mulher sábia. É ser temente ao Senhor. É quando a situação está difícil, quando a situação está ruim, ela ora ao Senhor. Ela clama ao Senhor. Ela tem interesse pelas coisas do Senhor. Ela chama o seu marido, seus filhos, para participar de um estudo bíblico, de uma escola bíblica, da igreja, dos eventos da igreja. Ela tem interesse pelas coisas do Senhor. Por isso, ela teme ao Senhor. E o texto diz que ela será louvada. Vã é a formosura. A mulher tem que se aprontar, tem que se ajeitar, tem que se ataviar, como diz a Bíblia, para o marido. Ficar bonita. Mas isso não é tudo. Se ela não temer ao Senhor, nada disso importa. Primeira atitude de uma esposa sábia. Ela é temente ao Senhor. Segunda atitude. Provérbios 31:11, que diz: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Seu marido confia em você? Ele pode confiar em você? Ele tem certeza de confiar em você? Você é daquela esposa que, quando chega a fatura do cartão, é R$1.000, ele dá 1.500, você devolve os 500 a ele? Você é aquela mulher que trata com verdade o seu marido, sem sim, não, não.
Seu marido pode confiar os maiores segredos a você, que você não vai fofocar, distribuir, dizer a outras pessoas. O seu marido confia nela. Você que está me ouvindo nesse estudo, você pode bater no peito aí e dizer: o meu marido confia em mim. Ele pode confiar em mim. O seu marido confia nela. Uma esposa de confiança é o segundo exemplo de uma mulher sábia. O primeiro é uma esposa espiritual, aquela que entende que existe dois mundos, o físico e o espiritual. E para ter sucesso no mundo físico, ela precisa ser espiritual. Ela honra ao Senhor, ela teme ao Senhor. E a segunda é uma esposa de confiança. Você até aqui tem sido uma esposa tola ou sábia? Vamos continuar? Terceiro exemplo. Aleluia. Provérbio 18, 22. Provérbio 18, 22. Que diz: quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe bênção do Senhor e será abençoada. Quem encontra uma esposa encontra uma coisa excelente e recebe as bênçãos do Senhor. Ou seja, você é uma esposa abençoada? Foi Deus que lhe deu ao seu marido? O seu marido pode dizer: a minha esposa é uma bênção na minha vida. A minha esposa é abençoada. Foi uma dádiva de Deus na minha vida. Tem esposas assim. Tem esposa que encontra o marido lá embaixo e leva ele lá para cima. Tem esposa que conhece o marido, ele não tem nada. E com o passar do tempo ele pode adquirir muitas coisas, porque ela é uma bênção na vida do marido. É uma esposa abençoada. Atitudes de uma mulher sábia. Você é uma esposa abençoada para o seu marido? Quarto e último. Aleluia. Provérbio 19, 14. Provérbio 19, 14. Casa e riqueza são herança dos pais, mas a esposa prudente do Senhor o recebe. Casas e riqueza vêm dos pais, mas a esposa prudente, ela vem do Senhor. Você é uma mulher prudente? Você é uma mulher que sabe a hora de falar e a hora de se calar? Você é uma mulher que observa tudo ao seu redor? Você é uma mulher que aconselha com sabedoria ao seu marido? A riqueza, casa, bem, ele pode herdar da família dele. Mas uma esposa prudente, só o Senhor que providencia para um homem, para o esposo. Você é essa esposa prudente? Atitudes de uma esposa sábia. Ela é, acima de tudo, teme ao Senhor. Primeira atitude de uma mulher sábia, ela teme ao Senhor. Segundo, o marido dela confia nela. Ela é uma mulher honesta. Terceiro, aleluia. Terceiro, ela é uma mulher abençoada. E quarto, ela é uma mulher prudente. Dá para fazer a comparação? Você já se achou na tolice ou uma mulher sábia? Você é tola ou é sábia? Deu para aprender? Vamos entender. Queria terminar esse estudo contando uma parábola. Existia um rei que se gabava por ter 4 mulheres. 4 mulheres esse rei tinha. Ele gostava, ele se exibia, ele se achava o tal. Presta atenção. A 4ª mulher é aquela que ele gostava mais de presentear. Ele comprava roupas, comprava perfume, comprava sapatos.
A terceira mulher era aquela que ele gostava mais de exibi-la. Gostava de convidar os amigos para observar como ela era bonita, exibir a mulher dele. A terceira era aquela confidente. Ele chamava quando tinha algum problema assim, ele gostava de que ela fosse a sua conselheira, dava conselhos ao marido. E por incrível que pareça, a primeira mulher era aquela que ele desprezava, não ligava, ela era a mais fraquinha, a mais magra, a mais doente. Ele simplesmente ignorava a primeira mulher. Certa feita o rei ficou cansado, velho e doente. Estava próximo a morrer. E ele disse, já sei, estou com medo de morrer sozinho. Vou chamar uma das minhas esposas para morrer comigo. Ele chamou aquela quarta mulher, aquela quarta esposa, preste atenção, que ele gostava de gastar, de dar presente, de comprar roupa, de comprar sapato, e convidou-a para morrer junto com ele. Ela negou. Ele chamou a terceira, aquela que ele gostava de mostrar, de se exibir, exibi-la perante os amigos, a mais bonita. Ele convidou-la para morrer com ele. Ela também negou. Ele chamou aquela terceira, aquela segunda, aquela conselheira, aquela que dava conselho a ele, aquela que ele confidenciava com ela. E ela também negou-se a morrer com ele. Ele ficou desesperado, chorando, triste. Nem observou que a primeira esposa entrou no quarto, sem ser convidada. Quando ele levantou a cabeça, chorando em pranto, com medo de morrer sozinho, ele disse, oxe, você, a que eu mais desprezei, a que eu ignorava. E antes que ele convidasse, ela disse, eu vou, eu aceito. Você não sabe nem que eu vou lhe chamar. O que você me chamar, eu vou fazer. É para morrer com você? É, eu vou morrer com você. Moral da história. Quem é aquela quarta esposa? A quarta esposa simboliza nós mesmos. Muitas vezes gostamos de comprar roupa, sapato, perfume, gastamos tanto dinheiro conosco, né? E muitas vezes não se lembramos de ninguém. Aquela compulsão de comprar. Mas quando morrer, todo o nosso sapato, todo o nosso perfume, toda a nossa roupa não vai nos acompanhar. Aquela terceira que ele gostava de exibir para os colegas são os nossos bens. Muitas vezes chamamos um colega para dar uma carona só para ele ver o carro que nós compramos. Muitas vezes chamávamos um amigo para almoçar na nossa casa só para ele ver a casa bonita que nós temos. Muitas vezes convidamos os irmãos da igreja para ir para uma casa de praia só para ele observar como a casa de praia da gente é boa. A terceira esposa é aquelas nossas riquezas. A terceira esposa. A segunda, aquela conselheira que dá conselho, são a nossa família. Pai aconselha, irmão aconselha, nos orienta, é tudo muito bom. Mas quando morrer, não vai com a gente. Muitas vezes se preocupamos tanto com a família, esquecendo de todo o resto. E a melhor de todas, a primeira esposa. Aquela desprezada, aquela que ninguém dá valor. Aquela que nós nem ligamos e nem tomamos conta. Muitas vezes ignoramos, não damos conhecimento. A nossa alma. Será que nós temos cuidado da nossa alma? Porque é a única que vai nos acompanhar quando a gente morrer. É a única, você não vai chegar lá no céu sem alma. É lá, é ela que vai prestar conta. A nossa alma, que estará conosco. E quando eu não cuido da minha alma, meu irmão? Quando eu não vou para a igreja, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não ligo para as coisas do Senhor, quando não estudo como esse, eu não dou nem atenção, quando não participo de discipulado, não participo de nada da igreja, só penso em adquirir bens. Quando chegar na hora da nossa morte, aquela que a gente menos tratou, aquela que menos importava para a gente, é aquela que vai ter a maior importância na hora da nossa morte. Qual das esposas tem sido você? Aquela esposa que gosta de ganhar presente? Aquela esposa que gosta de se exibir porque é jovem, bonita, tem um corpo bonito? Aquela esposa que gosta de dar conselho? Ou a principal esposa, aquela que se importa com as coisas do Senhor, que leva a sua família para a igreja, que lê a Bíblia, que ora, que ensina,
que existe uma coisa mais importante chamada Reino dos Céus. Que você possa aplicar nesta noite, nesse estudo. Esposa tola ou esposa sábia. Que quando você postar, quando você opinar, eu quero que você opine. Eu queria aconselhar os homens, os maridos, que opinem nesse estudo de hoje. Não é só porque falando sobre esposa, são as mulheres não. Porque quarta-feira seremos nós. E elas não vão ter pena não, meu amigo. Então a hora de você opinar vai ser agora. Você, filho, talvez você conheça uma esposa que tenha sido tola ou que tenha sido sábia, que você se espelha nela. Ou você mesmo, algum momento na sua vida você foi tola ou foi sábia. Ou sua mãe foi tola ou foi sábia. A sua irmã foi tola ou foi sábia. Sua vizinha, suas amigas. Opine. Queremos aprender com você. Porque nunca se esqueça, somos a escola bíblica. Que nesse estudo você possa meditar que ser uma esposa é tão difícil, é tão árduo. Muitas vezes você não é reconhecida, mas saiba de uma coisa: a esposa que teme ao Senhor, essa será louvada. Espero que nós possamos aplicar isso em nossas vidas. Quero ouvir você postar. Nunca é demais lembrar. Quando postar, poste no áudio. Queremos ouvir a sua voz. Que Deus possa aplicar esse estudo no seu e no meu coração. Que Deus nos abençoe.